Salve, salve, programadores! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Radar Dev. Olha só o que a gente vai ver no programa de hoje: desculpas de performance desmentidas e Lightning, uma alternativa a peso leve ao Slack e Discord. Bem, vamos lá. O primeiro item de hoje que a gente vai dar uma olhada é uma continuação. Algumas semanas atrás, o Casey Muratori, que é um desenvolvedor que trabalhou em alguns jogos como Dungeon Siege e outros jogos da Gas Powered Games, e que produziu alguns jogos muito bons lá entre os anos de 2005, 2008. Ele até tem um curso que é focado na parte de desenvolvimento de software de boa performance. E algumas semanas atrás ele colocou um vídeo criticando a prática de clean code, dizendo que esse tipo de prática leva a código que não tem bom desempenho e que no fim das contas acaba até sendo mais difícil de se entender. Isso gerou bastante discussão no mundo dos desenvolvedores sobre os benefícios do Clean Code, as coisas que você tem que abrir mão ao utilizar essa metodologia e como buscar uma base de código que seja eficiente e que seja fácil de se trabalhar. Ontem ele colocou esse artigo sobre algumas desculpas que desenvolvedores usam normalmente ao, ao adotarem práticas que não levam a um bom desempenho do software e depois ele busca desmentir qualquer um. Primeiro, diga-se de passagem, ele tem um interesse nisso, que é por causa do curso dele, que é focado em desenvolvimento de software de alto desempenho. Então, sempre que você encontrar cada argumento, não embarque 100%. A gente tem que tomar muito cuidado com isso quando a gente vê alguma coisa relacionada sobre coisas de software que você vai ter que considerar, que você pode levar a considerar como uma verdade absoluta. Então, as categorias que ele listou aqui é sem necessidade, não há necessidade de se preocupar sobre o desempenho do software, porque o hardware é rápido e os compiladores são muito bons. Então, independente de como você escreva, o software vai ficar rápido. O item 2 é benefício pequeno demais, que a diferença de software de bom e mau desempenho vai ser entre 5 a 10% de desempenho. Não vale a pena. Você pode gastar mais tempo melhorando a performance de um produto, mas o ganho financeiro não vai valer a pena. É melhor você gastar seu tempo adicionando novos recursos e criando novos produtos. Nicho, que performance é uma coisa que importa apenas em nichos isolados da indústria de software, como jogos, gráficos, processamento de dados, e hotspot, né, que o desempenho importa, mas que a maior parte dos desenvolvedores não precisa se preocupar, porque a, os problemas de desempenho em uma base de software normalmente vão se concentrar em hotspots, em pontos isolados que você pode chamar um expert para melhorar. E depois ele faz uma quebra sobre cada um desses argumentos. Ele coloca como exemplos aqui o Facebook, que criou uma solução in-house para utilizar 50% menos hardware para armazenamento, e também quando o Facebook abandonou aplicativos iOS e Android que utilizavam HTML5 por aplicativos nativos. Há também o contra-argumento de que o Facebook ele fez essas modificações depois que ele já havia se tornado uma empresa no valor de bilhões e bilhões de dólares. Então a gente tem sempre que tentar levar as coisas, como eles dizem em inglês, né, com um grão de sal, né, take with a grain of salt. Não embarque no argumento 100%. Mas é uma discussão interessante. Deixe nos comentários qual é a sua opinião. E falando em desempenho, a gente vai deixar aqui uma dica para o Lightning, que é um aplicativo que permite que você crie comunidades e discussões que são indexáveis pelo Google, ao contrário do Discord, que é 100% atrás de uma barreira de login, né? E que é bem peso leve.
cliente deles no browser é apenas 500 kbytes e eles têm esse blog post aqui explicando a composição do bundle de JavaScript e algumas estratégias que eles utilizaram para diminuir o tamanho do bundle, como por exemplo a utilizar ícones React, importar apenas o que eles estavam utilizando, porque alguns SVGs todos os ícones estavam sendo importados como SVG, também chamada para a API da AWS, eles estavam utilizando só uns 2 endpoints, então eles abandonaram a biblioteca e utilizaram chamadas pelo próprio browser para essas APIs, que acabou dando um tamanho menor no bundle da aplicação. Bem, pessoal, por hoje é só, fico por aqui e volto amanhã com mais uma edição do Radar Dev. Fui!